Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Hoje, darei continuidade ao item 2 da introdução ao estudo da doutrina espírita, que trata da alma e do princípio vital. É logo após a vinheta. Fique comigo e deixe seu like. Estamos estudando Kardec do zero através de O Livro dos Espíritos. No vídeo passado, eu falei sobre alma, primeiro tópico do item 2 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa assistir. No item 2, terminologia, Kardec trata do conceito de alma e princípio vital. No vídeo de hoje, falaremos sobre princípio vital e fluido vital, pois os dois assuntos estão intimamente ligados. Antes de adentrarmos ao assunto principal do vídeo de hoje, primeiro precisamos entender um pouco do contexto histórico em que as expressões princípio vital e fluido vital eram usadas, porque tudo tem uma história. As perguntas elaboradas em O Livro dos Espíritos foram estruturadas de forma a desenvolver e comprovar uma linha de raciocínio do próprio Kardec, e tinham por base o conhecimento científico, filosófico e religioso da época e na formação de Kardec nestes campos do conhecimento. Daí porque Kardec faz as mesmas perguntas que os cientistas de sua época também se faziam. Cada um, à sua maneira, estava procurando respostas. Neste assunto, estamos adentrando a questionamentos sobre a origem da vida, um mistério ainda não elucidado pela ciência. É um tema que intriga a humanidade há séculos. Várias teorias foram formuladas para tentar dar conta desta questão. Na história das ciências, encontramos os filósofos, desde a antiguidade, se perguntando sobre a origem da vida. Na França do século XVIII, temos um embate entre duas correntes de pensamento científico: os organicistas, que eram materialistas e que tinham por base leis universais válidas para todo e qualquer fenômeno, tanto na natureza bruta quanto na viva, e acreditavam que o princípio da vida era produto do próprio organismo. E, de outro lado, tínhamos os vitalistas, que acreditavam que o princípio da vida era independente do organismo e postulavam uma separação absoluta entre seres orgânicos e inorgânicos. E você pode se perguntar e me perguntar: o que Kardec tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, pois estes questionamentos chegaram até o século XIX, em que viveu Kardec. O conceito de princípio vital que ele apresenta faz parte de uma teoria que permeia toda a sua obra e que parece ser uma fusão entre a teoria da alma de Platão, para quem a alma é independente e distinta do corpo material, com a terminologia usada por Aristóteles, que utiliza o termo princípio vital para designar uma propriedade inerente ao ser vivo que só teria existência enquanto a vida nele se manifesta. É bastante provável também que Kardec tenha conhecido os estudos dos vitalistas franceses da Escola de Medicina de Montpellier, elaborados na virada do século XVIII para o XIX. O vitalismo era uma corrente de pensamento muito influente na sua época e procurava explicar a vida a partir de uma perspectiva biológica, fugindo ao mecanicismo que imperava no meio científico. A explicação mais evidente é que esses estudos já faziam parte dos conhecimentos correntes no meio científico da época de Kardec e dos quais os espíritos também se utilizaram nas suas comunicações
durante o período em que se deu a elaboração do Espiritismo. De acordo com os vitalistas, o princípio vital seria o que produz nos órgãos do corpo toda a variedade de movimentos necessários às funções da vida, inclusive a sensibilidade. Os termos princípio vital, fluido vital, energia vital ou elan vital são termos pelos quais essa ideia era representada na época, principalmente pelos seguidores de Mesmer. Kardec teve um cuidado especial para falar sobre este assunto, porque ele não tinha elementos suficientes para ir além. Isso é o bom senso kardeciano. Ele não ficava inventando coisas sem base empírica, sem base teórica. Ele seguiu o Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo, o conjunto de ideias, crenças, comportamentos e influências científicas que caracterizaram sua época. No meio espírita, as expressões princípio vital e fluido vital são usadas como sinônimos, mas significam coisas diferentes. A diferença entre princípio vital e fluido vital é sutil e sua identificação é importante para a compreensão do mecanismo da vida orgânica de acordo com o Espiritismo. Até o final do século XIX, o termo fluido era utilizado pela ciência quando não se sabia exatamente como um determinado fenômeno acontecia. Por isso, na época de Kardec, a ciência utilizava o termo fluido para designar fenômenos que ainda não eram compreendidos e, por isso mesmo, não tinham um nome. Daí os termos fluido elétrico, fluido magnético e fluido calórico para explicar os fenômenos elétricos, magnéticos e calóricos. Kardec utilizava estas expressões em suas obras, pois essa era a linguagem científica de sua época. Você já se perguntou por que, neste item 2 da introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec coloca as reflexões sobre alma e princípio vital juntos? É porque estão interligados. A primeira citação sobre os fluidos, feita por Kardec, é encontrada em O Livro dos Espíritos, quando ele fala dos princípios espirituais, dizendo o seguinte: denominamos princípio vital o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a origem, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, podendo existir vida sem depender da capacidade de pensar. O princípio vital é, assim, uma propriedade distinta e autônoma. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em determinadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele se encontra num fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, segundo algumas opiniões, seria o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Nesta citação de Kardec, temos a diferença entre as expressões princípio vital e fluido vital. A palavra princípio deriva do latim principium e significa origem. Portanto, o termo princípio vital significa aquilo que dá origem ao fenômeno vital, ou seja, um princípio da vida, a causa da vida. No século XIX, os organicistas e os vitalistas, duas correntes científicas e antagônicas, procuravam explicar a origem da vida. Os organicistas, que eram materialistas, acreditavam que o princípio da vida era produto do organismo, e os vitalistas
acreditavam que o princípio da vida era independente do organismo. A partir de suas observações e em diálogo com os espíritos, Kardec chegou à conclusão de que a corrente vitalista tinha razão, mas, por outro lado, em certo sentido, os organicistas também tinham razão. Esta conclusão está exposta na resposta dada pelos espíritos a Kardec quando ele fez a seguinte pergunta na questão 63 de O Livro dos Espíritos: o princípio vital é um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou uma causa? E os espíritos responderam: uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente pela matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Daí porque os espíritos enfatizaram, na questão 67 de O Livro dos Espíritos, que a vitalidade não é um atributo permanente do agente vital, mas que apenas se desenvolve com o corpo, ou seja, é necessária a união do princípio vital com o corpo para a manifestação da vida. Sobre essa questão, Kardec faz o seguinte comentário: o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação deles mantém e desenvolve a atividade vital quase do mesmo modo como o atrito produz calor. Dizendo de outra forma, o fluido vital é uma espécie de bateria biológica que permite o funcionamento do organismo, mas que se esgota por duas razões: pelo nosso processo natural de envelhecimento e quando o organismo sofre uma lesão de maneira fatal, seja por causa de um acidente ou por uma doença grave. Portanto, para Kardec, o princípio vital no ser humano, quando encarnado, se encontra num fluido especial que ele chamou de fluido vital, designado também por outros nomes, tais como fluido magnético, fluido nervoso, dentre outros. Kardec usou estes diferentes termos para fluido vital, pois não sabia exatamente o que ele era, porque não pôde identificar suas propriedades. Mas ele descobriu, com a ajuda dos espíritos, que está nos fluidos a explicação para os fenômenos espirituais. A questão 27 de O Livro dos Espíritos é bastante esclarecedora, pois nos diz que os fluidos e a matéria vêm de uma única fonte, o fluido cósmico universal, que é o fluido primitivo e passível de inúmeras combinações. Assim, tudo que existe, incluindo o nosso corpo físico, o fluido vital e o perispírito, emanam desse mesmo elemento primitivo. Todos são matéria, embora sob estados diferentes. De acordo com o entendimento oferecido pela doutrina espírita, chegamos a algumas conclusões. O princípio vital é o agente responsável pela vida e uma modificação do fluido cósmico universal. O princípio vital é um subproduto do fluido cósmico universal exclusivo dos seres vivos. Para os materialistas, pode ser uma propriedade da matéria, enquanto, para os vitalistas, pode ser um agente externo que anima a matéria. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie, e funciona como um traço de união entre o perispírito e o corpo físico. Para o espiritismo, o fluido vital é o elemento responsável pela vida ao ser absorvido e assimilado pela matéria, que o armazena para fazer funcionar o organismo e se dissipa pelo esgotamento dos órgãos.
Os fluidos espirituais não são estudados pela ciência, uma vez que esta se ocupa apenas da matéria densa como objeto de investigação. Mas Kardec os estudou durante anos. Os resultados de suas pesquisas estão expostos em A Gênese, no capítulo 14, intitulado Os Fluidos. Também em A Gênese, no capítulo 10, Gênese Orgânica, Kardec trata do princípio vital. No próximo vídeo, falaremos sobre a série de fenômenos que deram origem à ciência espírita. Antes de encerrar, quero agradecer sua audiência e pedir que você deixe o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!